Você já parou para pensar no que acontece quando o sagrado se torna um simples balcão de negócios? Há um silêncio peculiar e triste quando a promessa de ouro abafa a mensagem transformadora da cruz. Onde foi que a nossa caminhada perdeu a simplicidade e passou a exigir recibos e garantias terrenas? Vivemos em dias onde muitos sobem aos púlpitos não para apacentar ovelhas, mas para negociar favores divinos com corações aflitos. As palavras costumam ser bonitas, cheias de uma esperança fabricada que até brilha aos olhos, mas não aquece a alma no dia da angústia. E a pergunta que ecoa na mente de quem busca a verdade é se podemos confiar naqueles que prometem apenas o que o mundo já oferece. A busca pela verdade da palavra de Deus é uma jornada que exige de nós mais do que o desejo por conforto. Quando abrimos as Escrituras, não encontramos um mapa para tesouros escondidos nesta terra, mas um espelho que revela quem realmente somos. Aprender sobre Deus é, antes de tudo, desaprender as ilusões de controle e grandeza que o mundo moderno tenta nos vender. O coração humano é um solo sedento e muitas vezes aceitamos qualquer água que nos prometa alívio imediato para as nossas dores diárias. O problema de focar apenas na prosperidade material é que ela alimenta o nosso ego, mas deixa o nosso espírito famélico e desnutrido. A verdadeira nutrição espiritual não está em ter todas as nossas vontades atendidas, mas em ter a nossa vontade alinhada à de Cristo. Se observarmos a natureza, veremos que as árvores com as raízes mais profundas são aquelas que suportaram os ventos mais fortes. Um ensino que apenas promete dias ensolarados e colheitas fartas não nos prepara para as inevitáveis tempestades da nossa existência. A palavra de Deus nos convida a criar raízes na rocha, onde o solo é duro, mas a sustentação é eterna e inabalável. Ao longo da história bíblica, os homens que mais conheceram a Deus foram aqueles que menos possuíram coisas materiais neste mundo passageiro. O apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do Novo Testamento, conheceu o que era ter fartura, mas também aprendeu a viver na mais profunda escassez. Ele encontrou o contentamento não na ausência de problemas, mas na presença constante e suficiente de um Cristo vivo e sustentador. Pensemos na vida de Jó, um homem que perdeu tudo o que tinha, desde seus bens materiais até a sua própria família e saúde. Se a teologia da prosperidade fosse a verdade absoluta, Jó seria considerado um pecador abandonado, e não um amigo de Deus provado no fogo. A sua história nos mostra que o Senhor não é um meio para alcançarmos riquezas, mas é, Ele mesmo, a nossa maior e única riqueza. Há uma sabedoria universal que nos diz que aquilo que vem fácil e sem sacrifício costuma ir embora na mesma velocidade. A vida espiritual verdadeira é construída tijolo por tijolo, através do arrependimento diário, da renúncia e da negação de nós mesmos. O Evangelho sem a cruz não passa de um conto de fadas religioso, incapaz de salvar ou de transformar a essência corrompida do homem. Como bem nos alerta o pastor e teólogo Augustus Nicodemos, a teologia da prosperidade falha miseravelmente porque não prepara o cristão para o dia do sofrimento. Quando a dor bate à porta, o crente que foi alimentado apenas com promessas de vitória e sucesso entra em colapso e desespero. É na fornalha da aflição que descobrimos se a nossa fé está fundamentada no doador ou apenas nas dádivas que ele pode nos dar. Outro grande mestre da palavra, o pastor Hernandes Dias Lopes, nos lembra constantemente do perigo de um evangelho raso e centrado no homem. Ele aponta que mensagens focadas apenas em vitórias terrenas produzem cristãos superficiais que buscam a Deus pelo que ele tem nas mãos, não pelo que ele é. Esse tipo de ensino inverte a lógica bíblica, colocando o ser humano no trono e rebaixando Deus a um mero serviçal de luxo. A verdadeira virada nas nossas vidas acontece quando compreendemos que o chamado de Jesus é um convite para vir e morrer para nós mesmos. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi o que o Mestre nos ensinou de forma clara. Não há glória sem Calvário, não há ressurreição sem sepulcro, e não há verdadeira alegria sem o esvaziamento dos nossos próprios desejos egoístas. Então, como devemos olhar para aqueles que usam a Bíblia apenas para prometer sucesso financeiro, curas incondicionais e ausência total de problemas? A resposta exige sabedoria
e discernimento, não para julgarmos com ódio, mas para protegermos o nosso coração das sementes do engano. Um pastor confiável é aquele que aponta para Cristo, que chora com os que choram e que prega o arrependimento tanto quanto a graça. Você pode se perguntar como aplicar essa verdade no seu dia a dia, em meio a tantas vozes e tantas promessas que inundam a internet e a televisão. O primeiro passo é cultivar um relacionamento íntimo e diário com a própria Bíblia, sem depender de intermediários que mastiguem a palavra por você. Leia as Escrituras em silêncio, peça ao Espírito Santo que traga clareza e observe se o que você ouve por aí encontra respaldo no texto sagrado. Outra atitude prática é mudar a forma como você avalia o sucesso espiritual da sua própria vida e da vida daqueles que o cercam. Comece a procurar os frutos do Espírito, como amor, alegria, paz, longanimidade e domínio próprio, em vez de focar apenas em carros novos ou curas físicas. O verdadeiro milagre muitas vezes acontece no silêncio de um coração que, mesmo diante da dor, consegue sussurrar gratidão ao Criador. Fuja da armadilha de tentar comprar o favor de Deus através de ofertas, dízimos ou campanhas financeiras que prometem retornos multiplicados. O sacrifício que agrada ao Senhor já foi feito de uma vez por todas no Calvário, e não há dinheiro no mundo que possa pagar por essa graça. Doe com alegria, ajude os necessitados e sustente a obra com amor, mas nunca com o coração de um investidor à procura de lucro terreno. A sabedoria contida em livros como o Eclesiastes nos recorda que debaixo do sol tudo é vaidade, um correr atrás do vento que nunca nos satisfaz. A prosperidade material pode trazer algum conforto para a carne, mas é incapaz de preencher o vazio eterno que existe dentro de cada um de nós. Somente o Evangelho puro e simples, que confronta o nosso pecado e nos oferece perdão, é capaz de nos dar o descanso verdadeiro. Portanto, guarde o seu coração contra os ensinos que afagam o seu ego, mas não confrontam o seu pecado diário. Procure lugares e mestres que não tenham medo de pregar sobre a cruz, sobre o sofrimento e sobre a necessidade de santificação contínua. É ali, na pregação fiel que muitas vezes dói aos ouvidos modernos, que a verdadeira vida abundante e eterna floresce e dá frutos. A jornada da fé não é uma linha reta em direção ao sucesso financeiro, mas um caminhar estreito e por vezes doloroso em direção à eternidade. Seremos provados, seremos moldados e muitas vezes perderemos coisas que amamos para ganharmos aquilo que jamais poderemos perder. A confiança em Deus deve ser o nosso único refúgio, não por aquilo que Ele pode nos dar aqui, mas pelo que Ele já nos garantiu no céu. Ao contemplarmos todas essas verdades, que a nossa perspectiva mude e que a nossa esperança seja ancorada novamente na eternidade e não neste mundo. Que possamos acordar todos os dias gratos, não pelas posses que acumulamos, mas pela misericórdia que se renova e nos permite respirar mais uma vez. Que o nosso coração seja leve, livre da ansiedade por riquezas e pleno da certeza de que o Senhor é o nosso pastor, e isso nos basta. Se esta reflexão tocou o seu coração de alguma forma e trouxe clareza para a sua caminhada, eu gostaria muito de orar por você. Por favor, deixe aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou o estado de onde você está assistindo a este vídeo. Diga-nos também se você ou algum parente próximo está enfrentando alguma dificuldade, para que possamos interceder por sua vida e pela sua família. Não se esqueça de deixar o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir a verdadeira palavra. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações, assim você será sempre avisado quando postarmos um conteúdo novo para edificar a sua fé. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde a sua mente e o seu coração hoje e para todo o sempre.